Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso devocional diário, no Sermão do Monte. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos e para a multidão que eles eram o sal da terra. E agora ele fala: vocês são a luz do mundo. Existia um ditado romano muito conhecido no tempo de Jesus que afirmava que nada era mais útil do que o sal e a luz. E é bem provável que Jesus tenha enfatizado, usado essas duas expressões, o sal e a luz, porque aqueles ouvintes originais entenderiam a importância deles para a sociedade, a importância deles para o mundo. Então, nada mais útil do que o sal e a luz. E nada mais útil para esse mundo do que um discípulo de Jesus que é sal e que é luz. Então, após ele afirmar, vocês são o sal da terra, ele fala, vocês são a luz do mundo. E eu quero refletir com você um pouco nesse primeiro trecho do versículo 14, que diz, vocês são a luz do mundo. Se você olhar o capítulo 4 de Mateus e o capítulo 5, antes de Jesus fazer essa afirmação e antes de Jesus fazer a afirmação, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, é interessante que nós não vemos os discípulos fazendo nada por merecer. Eles não fizeram nada. A única coisa que os discípulos de Jesus fizeram foi ouvir Jesus chamando, vem, e passaram a segui-lo. E agora os discípulos estão diante de Jesus e Jesus olha para eles e fala, vocês são a luz do mundo. Olha que coisa gloriosa que Jesus fala para os seus discípulos. Porque mais adiante nós vemos Jesus falando, eu sou a luz do mundo. E quem andará em mim, e quem está em mim não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo e aqui ele fala que os seus discípulos, aqueles a quem ele chamou pessoalmente pelo nome, são luz do mundo. Então é uma das afirmações mais maravilhosas, é um dos maiores elogios que alguém poderia receber, é ser chamado de luz pelo Filho de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, considera seus discípulos como luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, é o que Jesus afirma para os seus discípulos. A verdade é que aqueles que foram chamados por Cristo, aqueles que vieram, que receberam Jesus em sua vida, se tornaram luz do mundo também. A palavra do Senhor nos fala que os salvos, os discípulos, eles são transportados do reino das trevas para um reino de luz, para o reino da luz, para o reino do amor de Deus. O discípulo de Jesus é a luz do mundo. E como diz o ditado, nada mais útil do que a luz e o sal. Nada mais útil. A luz, ela serve para iluminar, ela serve para clarear. Enfim, você sabe todos os benefícios da luz. E é interessante que Paulo, ao escrever Romanos, ele vai dizer que os judeus, eles acreditavam que eles eram a luz do mundo. Mas a verdade
é que eles tinham se desviado do propósito original de Deus, eles não reconheceram Cristo, eles não reconheceram o Messias. E eles viviam uma vida como se vivessem em trevas, como se fossem das trevas. A luz deles não brilhava, estava apagada. Mas Jesus fala: vocês são a luz do mundo. E ele fala isso para quem? Para os discípulos. Ele fala isso para aqueles homens comuns. Então, quero que você reflita nisso. Se você recebeu Jesus em sua vida, se você segue Jesus Cristo, se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu Salvador, se você é um discípulo dele, você se tornou luz do mundo também. Você se tornou, mas essa luz é importante, é muito importante entender isso. A luz dos discípulos de Jesus não é uma luz própria. Jesus, quando fala, eu sou a luz do mundo, ele tem luz própria. É a luz de Deus. Os discípulos, quando ele fala para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Os discípulos não possuem a luz própria. Mas por estarem em Cristo, eles receberam a luz de Cristo e agora eles atuam como refletores da luz de Cristo, refletindo a luz de Cristo aonde quer que eles vão andar. E é por isso que Jesus vai dizer em seguida: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, você não esconde uma luz, você mostra a luz. Amanhã nós vamos refletir um pouquinho mais a respeito dessa questão da luz. Mas hoje o que eu quero que você entenda é que o discípulo de Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Não porque ele fez alguma coisa importante, não porque ele fez algo para Deus. Não porque ele entregou algo para Deus. Não porque ele fez um sacrifício para Deus. Mas ele se torna a luz do mundo. Porque ele está em Cristo, porque ele confiou em Cristo, porque ele colocou em Cristo a sua confiança. E Cristo, que é a luz do mundo, a fonte da luz, ilumina o pecador arrependido e salvo. E a partir do momento que ele está na luz, ele começa a refletir essa luz aonde quer que ele vá, até mesmo no inferno. Que Deus abençoe seu dia, e se esse conteúdo tem sido bom para você, mande para alguém, curte, comente, compartilha. Fique com Deus.